Olá, gente linda e maravilhosa! Estava em dúvida se eu buscava meu livro hoje, mas vou sim iniciar hoje, numa sexta-feira à noite, o último capítulo, capítulo 20 do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Eu nem vou falar que live é essa, se é a 24, se é a 25, porque acabei me perdendo durante a leitura e acabei renomeando duas lives como 19, duas lives como número 20, e foi uma amiga, uma seguidora que está acompanhando, que me contou. E então já organizei no YouTube, já organizei aqui no Insta, mas hoje então entramos para o último capítulo. Não sei se vou conseguir terminar todo ele hoje, mas iniciarei, porque quando a gente se propõe a fazer algo na vida, a gente precisa concluir. Porque seja a leitura de um livro, algo simples, quanto um grande projeto. Quando a gente fica procrastinando, deixando para depois, a gente se deixa para depois. Então, por isso é importante a gente concluir. Então, não consegui vir essa semana, porque é dezembro, né, minha gente? Quem é que tem tempo em dezembro? É compra presente, é limpa a casa, é organiza tudo. É aquela loucurada. Sem falar do cansaço acumulado durante o ano, porque durante o ano a gente faz mil coisas e agora dezembro o corpo pede esta pausa das férias, esta pausa pra gente recarregar a bateria pro próximo ano que se inicia. Então vou parar de conversar aqui e vou iniciar logo a leitura. Hoje, se eu não me engano, é 290, deixa eu confirmar. E olha o que este capítulo 20, o último capítulo do livro, fala. Como permanecer jovem em espírito para sempre. Ao ler aqui esse título, eu lembrei que agora, em dezembro, estou finalizando com o grupo do tratamento coletivo da criança interior. Então, a gente tem uma parte jovem que mora com a gente para sempre. Tudo aquilo que ficou na infância, tudo aquilo que aconteceu, que a gente viveu na infância, não ficou na infância. Está dentro de nós, nas memórias que a gente guarda, dentro de cada caixinha aqui dentro do coração, dentro da memória. Então, estou bem curiosa para ler esse último capítulo, vou começar agora então. A mente subconsciente jamais envelhece. Ela é imemorial, imutável, infinita. Parte da mente universal de Deus jamais nasceu e tampouco morrerá. Nem cansaço nem idade produzem impacto sobre qualquer qualidade ou poder espiritual. Paciência, bondade, apego à verdade, humildade, boa vontade, paz, harmonia e amor fraternal são atributos e qualidades que nunca envelhecem. Se continuar a cultivar tais qualidades neste plano de vida, você permanecerá para sempre jovem em espírito. A idade por si só não causa doenças degenerativas. Não é o tempo em si, mas o medo que dele temos que produz um efeito envelhecedor nocivo sobre a mente e o corpo. Na verdade, o medo neurótico dos efeitos do tempo pode muito bem ser a causa do envelhecimento prematuro. Durante os muitos anos de minha vida pública, tive oportunidade de estudar as biografias de homens e mulheres famosos, que continuaram produtivos muito além do período normal de vida. Alguns deles alcançaram mesmo a grandeza apenas na velhice. Tive também o privilégio de conhecer incontáveis indivíduos sem nenhuma importância especial em suas esferas de atividade mais humildes. Faziam parte daquele número de mortais difíceis de abater, que provaram que a idade em si não destrói os poderes criativos da mente e do corpo. Interessante, né? Igual ele falou. Paciência, paz, humildade, harmonia, amor são atributos, são virtudes, são elementos que não envelhecem. A gente, pelo contrário, conforme a nossa expansão de consciência, é uma forma ainda, quanto mais bagagem de vida, quanto mais caminhada, mais a gente tem
como é que eu vou dizer, ferramentas para ir mais a fundo em cada um destes sentimentos, a conseguir realmente extrair, entender um pouco mais a fundo o que cada um deles significa, o que cada um deles traz, porque às vezes quando a gente é mais novo, a gente olha tudo, vive tão intensamente ali, com aquela pressa de viver, que a gente olha, passa por cada uma das fases, por cada um destes atributos de forma muito supérflua, tipo, muito rápida. E conforme a gente vai expandindo, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai tendo essa bagagem, a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas qualidades ali. Ele envelheceu mentalmente. Há alguns anos visitei um velho amigo em Londres, Inglaterra. Ele havia completado recentemente 80 anos. Para muitos, este fato era motivo de regozijo, mas infelizmente não para ele. Fiquei profundamente chocado quando o vi. Ele parecia e se sentia fraco, doente, ainda que reconhecesse que seu médico não encontrara nele nenhum problema de saúde. Esses médicos são os idiotas, disse ele. Eu sei muito bem qual é a minha doença. É a própria vida. Perguntei o que queria dizer com isso. Ninguém quer ou precisa de mim, exclamou ele. E por que deveriam? Não tem utilidade para ninguém? Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Esse é o fim da história. Reconheci que, de certa maneira, ele interpretara corretamente sua doença. Estava doente sim, mas não por causa da vida, e sim por causa da maneira como via a vida. A atitude mental de julgar-se inútil e imprestável lhe provocara a doença. Ele só via frente à senilidade e depois nada mais. Na verdade, envelhecer em sua vida mental, e a mente consciente tornar a realidade tudo aquilo que ele esperava e temia. A sabedoria começa com a velhice. Lamentavelmente, muitas pessoas adotam a mesma atitude do meu infeliz amigo. Temem o que chamam de velhice, o fim, a extinção. Na verdade, isso significa que temem a vida. Ora, a vida é infinita, a velhice não é a soma de anos, mas o começo da sabedoria. Sabedoria é constatação dos poderes espirituais imensos existentes na mente subconsciente. Conhecimento de como aplicá-los para levar uma vida plena e feliz. Tire imediatamente da cabeça e para sempre que 65, 75 e 85 são sinônimos do fim para você ou para qualquer outra pessoa. Na verdade, podem ser o começo de um estilo de vida glorioso, frutífero, ativo e mais produtivo, o melhor do que jamais experimentou. Acredite nessas possibilidades, espere-as e o subconsciente fará com que isso aconteça. Gente, eu lembro até a gente agora ver memes na internet, tipo, na minha vez de ficar velha, as mulheres estão na academia, os homens estão não sei o quê. Então a gente vê ali mulheres com corpo de 50, 60 anos, dos 40 em diante ali a gente já vê que ninguém dá aquela idade. E quando eu era criança, uma pessoa de 40 anos eu considerava um idoso. Então os tempos mudaram. Essa nossa forma de entender, como o livro diz aqui, que a mente não envelhece e que o corpo pode sim corresponder àquilo que a gente está fazendo com ele, igual, nossa, cuida da alimentação, faça exercício, o que o corpo vai fazer? Ele vai responder aquilo, sendo que na minha mente, né, eu não vou taxar igual esse senhor ali que disse que com 80 anos, né, a vida dele, não, ele achava que ele não servia para mais nada. Então, quando a gente acredita que não está velho e cuida do corpo como deve cuidar, é óbvio que não vai aparentar. Quando eu vi que o assunto ia ser esse, eu até peguei aqui o livro, não sei se vai... conforme eu for lendo aqui, se eu achar que tem alguma coisa que eu até comento, mas eu lembro um livro que eu li da Elaine Ourives. Uma vez eu comprei umas coisinhas na loja dela, ela me mandou o livro até autografado, todo chique aqui,
e ela fala que o gene da juventude. Descubra como paralisar o envelhecimento, reprogramar sua mente para rejuvenescer e cocriar um DNA 10 anos mais jovem. E ela traz ali meditações para a pessoa se visualizar, conversar com as células, para a pessoa, questões de visualização também, dela se imaginar lá nos procedimentos. Por quê? Porque a mente não sabe o que é real e o que é fantasia. Então, se eu vou imaginar com tanta convicção tal coisa, tanto o corpo pode começar a produzir, por exemplo, preciso de mais colágeno, pode ser que o corpo vai começar a produzir, ou eu mentalizei tanto aquilo que o que este livro aqui ensinou, o universo vai dar um jeito da gente parar numa clínica, vai aparecer dinheiro, vai aparecer herança, vai aparecer não sei o que, a gente vai fechar um negócio e a gente vai fazer o procedimento que quer. O importante é o quê? Começar no pensamento, começar na mente. A imagem que a gente tem de nós mesmos, a imagem que a gente tem de como é que é estar com determinada idade. Abrace a mudança. Vamos lá. Velhice não é tragédia. O que denominamos de processo de envelhecimento constitui, na verdade, uma mudança. Deve ser recebida com alegria e prazer. Todas as etapas na vida humana são passos em um caminho sem fim. Temos poderes imensos que transcendem as limitações de nosso corpo. Temos sentidos maravilhosos que superam os limites de nossos 5 sentidos físicos. A vida é espiritual e eterna. Nossa, vou ler até de novo de tão lindo que é isso. Dava uma tatuagem. A vida é espiritual e eterna. Não precisamos jamais envelhecer, porque a vida ou Deus não pode envelhecer. A Bíblia diz que Deus é vida. A vida é autorregeneradora, eterna, indestrutível e a realidade de todos os homens. A vida é. Uma mulher perguntou certa vez a Thomas Edison, um mago da eletricidade, Acho que foi ele que inventou a lâmpada, Senhor Edison, o que é eletricidade? Ele respondeu, Madame, eletricidade é, use-a. Eletricidade é o nome que damos a um poder invisível que não compreendemos inteiramente. Ainda assim, aprendemos tudo o que podemos sobre o princípio da eletricidade e seus usos, e a usamos de incontáveis maneiras. Embora não possam ver com os olhos um elétron, cientistas aceitam como fato científico, porque é a única conclusão válida que coincide com outras provas experimentais. Não podemos ver a vida, ainda assim sabemos que vivemos. A vida é e estamos aqui para manifestá-la em toda a sua beleza e glória. Ai, que bonito, gente. Nem mente nem espírito envelhecem, diz a Bíblia. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. João capítulo 17, versículo 3. Aquele que pensa que o ciclo terreno de nascimento, adolescência, juventude, maturidade, velhice é tudo o que existe na vida, merece realmente piedade. Tal pessoa não possui uma base sólida, nem esperança, nem visão. Para ela, a vida carece de sentido. Esse tipo de crença gera frustração, estagnação, cinismo e um senso de impotência que leva à neurose e às aberrações mentais de todos os tipos. E daí, se você não pode mais jogar uma partida de tênis ou nadar tão rápido como seus filhos? E daí, se seu corpo entrou em ritmo mais lento, você caminha com passos vagarosos? Lembre-se, a vida está sempre mudando de vestimenta. O que alguns chamam de morte é apenas a viagem para uma nova cidade, em outra dimensão da vida. As minhas plateias digo que devem aceitar graciosamente o que chamamos de velhice. A idade tem sua própria glória, beleza e a sabedoria, que é o seu apanágio. Paz, amor, alegria, beleza, felicidade, sabedoria, boa vontade e compreensão são qualidades que jamais envelhecem ou morrem. Ralph Waldo Emerson, poeta e filósofo, disse certa vez: não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar. Nossa, não contamos os anos de um homem até que ele nada mais tenha a contar.
Seu caráter, a qualidade de sua mente, de sua fé e de suas convicções não estão sujeitos à decadência. Você é tão jovem quanto pensa que é. Vamos lá então, vamos imaginar que eu ainda tenho 35, 33. 33, tá bom, vamos lá. Habitualmente faço palestra no, Colston Hall, em Londres, Inglaterra. Em seguida, a uma delas, tá? Habitualmente ele faz palestras, né, nesse lugar em Londres. Em seguida, a uma delas, fui procurado por um cirurgião. Ai, vou ter que tomar água já, começou minha garganta. Estou finalizando a leitura do livro, então quem entrar agora no finalzinho não vai entender muito, mas seguimos. Olha o que este homem aqui falou para ele. Tenho 84 anos, disse. Opero todas as manhãs. Visito pacientes à tarde e à noite. Escrevo artigos para revistas médicas e científicas. Sua atitude implicava ser a pessoa tão útil quanto se julgava ser, e tão jovem quanto seus pensamentos, e ele acrescentou. É pura verdade o que o senhor acaba de dizer. O homem é tão forte e tão valioso quanto pensa que é. Esse cirurgião não se rendeu ao avanço dos anos. Ele sabe que é imortal e num comentário final disse: se eu morrer amanhã, estarei ajudando e curando na próxima dimensão. Não com bisturi, mas com cirurgia mental e espiritual. Então, esse bonito de ver isso aqui desse médico, né? Até porque eu lembro de um outro livro que eu já comentei, aquele A Face Oculta da Medicina, daquele Dr. Paulo César Fructuoso. Ele é médico há mais de 50 anos no Rio de Janeiro, cirurgião também, e ele fala de como no início lá da profissão, que ele é médium também, ele vai em centro espírita, e ele diz que como era difícil no início, né, acredito que até hoje ele sofra preconceito de alguém ali que está tão dentro da ciência, ali, um médico, né, renomado, e trazer essa questão da espiritualidade para dentro, digamos, igual ele conta naquele outro livro, né, nesse livro dele, que ele fala que inclusive um professor dele ele levou para fazer cirurgia no centro espírita, porque no hospital não tinha mais o que fazer. E o professor, mesmo sendo operado, mesmo tendo a válvula do coração trocada lá no centro espírita, ele não acreditava, né? E tá tudo bem. Então, ver esse médico aqui com 84 anos falando que se morrer hoje, amanhã em outra dimensão vai continuar trabalhando, é muito bonito de ver alguém aqui tão estudioso reconhecendo que essa questão da vida não se encerra. Eu já contei para vocês outras vezes que essa minha vontade de estudar, de aprender, foi quando em um atendimento, num dos cursos, né, eu descobri que a gente, tanto desse lado de cá ou em outra dimensão, a gente só vai aprender algo ou receber algo se a gente fizer por merecer. É sempre o nosso dar e receber. Eu nunca vou receber nada de mão beijada. Então foi onde eu disse, o quê? Vou começar agora já. Por quê? Porque conhecimento é poder. Tudo que eu aprender agora, tudo que eu aprender, vai com a minha alma, segue comigo no meu campo. Então, trabalhar, mesma coisa. Quem acha que vai ficar passeando em jardins rodeados de borboletas voando ao redor, tá se iludindo. Olha o filme Nosso Lar pra vocês verem como é que é. Vamos lá. Cabelos brancos são um ativo. A gente falando cabelo branco, tô tão feliz. Tinha aparecido 2 ano passado, 2 fios. Comecei a tomar uma vitamina e parou. Olha, sem pintar o cabelo, 40 anos e pouco. E tô bem contente. Agora vamos ver aqui se ele traz alguma dica pro cabelo branco. Vamos lá. Cabelos brancos são um ativo. Jamais deixe passar uma oportunidade pensando, sou velho demais para isso. Essa é a postura da estagnação e da morte mental. Se você se convence de que está acabado, o subconsciente aceitará essa convicção e a tornará realidade.
Há pessoas velhas aos 30 anos, enquanto outras continuam jovens aos 80. A mente é a tecelã mestra, o arquiteto, o projetista, o escultor. O teatrólogo George Bernard Shaw continuava ativo aos 90 anos e a qualidade artística de sua mente jamais se aposentou do serviço ativo. Nossa, eu lembrei da nossa atriz aqui, Fernanda Montenegro, né? Ela já tem uma certa idade, eu nem sei a idade dela. E sempre ativa e sempre em novos projetos, né? Um baita exemplo. Conheço homens e mulheres que me dizem que certos empregadores praticamente lhes batem a porta na cara quando lhes dizem que passaram dos 40. Tal atitude da parte de patrões é fria, insensível e inteiramente destituída de compaixão e compreensão. Quem foi que decretou que você deve ter menos de 35 anos para ser respeitado? O raciocínio por trás dessa atitude é curto e capcioso. Se o empregador parasse por um momento para pensar, compreenderia que a tal pessoa não estava lhe devendo, não estava lhe vendendo idade ou cabelos brancos, mas querendo compartilhar talentos, experiências e sabedoria acumulados através de vivências no mercado da vida. Idade é patrimônio. Sua idade deve ser um ativo para qualquer organização, dado o fato de você ter praticado e aplicado durante anos os princípios da regra áurea e a lei do amor e da boa vontade. Seus cabelos brancos, se você os tem, devem ser sinônimos de maior sabedoria, perícia e compreensão. Sua maturidade emocional e espiritual deveria constituir um ativo imenso para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Ninguém deve ser rifado porque tem 65 anos ou qualquer outra idade cronológica. Essas são as épocas da vida em que podem ser mais úteis no trato de problemas de pessoal, elaboração de planos para o futuro, tomada de decisões e orientação aos demais no reino das ideias criativas, baseados como estão em experiência e insight sobre a natureza dos negócios da empresa. Viva a sua idade! Cansei desse tipo de atividade, disse-me um roteirista de Hollywood. Venho fazendo há anos trabalho de primeira qualidade. Conheço meu ofício como poucos e ganhei prêmios em festivais em todo o mundo. Confuso, perguntei: nesse caso, qual é o problema? Ele levantou as mãos para o alto. Na última reunião sobre roteiros a que compareci, um executivo do estúdio de 39 anos me disse que eu não conseguia me relacionar com as plateias de hoje. Quando tentei argumentar, ele disse que não queria roteiros que não fossem adaptados à mente e aos gostos de rapazes de 12 aos 18 anos. Peguei meu boné e fui embora. Temos aqui uma situação trágica, de modo que podemos esperar que um grande número de pessoas se torne emocional e espiritualmente maduro, se lhe for servida tal dieta. Estão sendo impedidos de ver o potencial nelas existente de crescimento pessoal? São informadas de que devem cultuar a juventude, mesmo que na realidade juventude simbolize experiência, falta de discernimento e julgamentos precipitados. Vou ler mais um pedaço aqui. Como ficar à altura do melhor entre eles? Conheço dezenas de pessoas na faixa dos 60 anos, e mais ainda, que lutam a vida toda para permanecerem jovens. Tomam os medicamentos na moda, seguem as dietas na moda, desperdiçam dinheiro em complicados aparelhos de ginástica, cujas virtudes são exaltadas nos comerciais de TV. As que dispõem de mais recursos procuram tratamentos em spas, fazem lipoaspiração ou se submetem à cirurgia plástica e soltam um grito constante e inútil: olhe só, estou tão enxuta como a melhor delas. Essas pessoas precisam se lembrar de uma grande verdade. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7.
Nem dietas, nem multivitaminas ou tapa-buracos de todos os tipos manterão jovens essas pessoas. Elas têm que compreender que ficam velhas ou permanecem jovens de acordo com a maneira como pensam. A mente subconsciente é condicionada por pensamentos. Se os pensamentos voltam-se constantemente para o belo, o nobre e o bem, eles permanecerão espiritualmente jovens, a despeito dos anos cronológicos. Medo da velhice. Disse Jó: aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. Muitos temem a velhice, sentem-se inseguros sobre o futuro, porque prevêem deteriorização mental e física com o avanço dos anos. O que pensam e sentem acaba acontecendo. Eu só penso que eu vou ter 90 anos fazendo yoga, fazendo invertida, elástica, podendo me mexer bem, tomar banho sozinha, em mercado, passear. Então, se a gente é o que a gente pensa, então tá garantida a minha terceira idade. Vamos lá. Envelhecemos quando perdemos interesse pela vida, quando deixamos de sonhar, de ansiar por novas verdades e de procurar novos mundos para conquistar, quando abrimos a mente para novas ideias e novos interesses, e quando levantamos a cortina e deixamos entrar a luz do sol e a inspiração de novas verdades da vida e do universo. Somos jovens e cheios de vida. Temos muito para dar. Tenhamos 65 ou 95 anos, precisamos compreender que temos muito a dar. Podemos ajudar a centrar, aconselhar e dirigir a geração mais jovem. Podemos doar o benefício de nossos conhecimentos, experiências e sabedoria. Podemos sempre olhar para frente, porque em todos os momentos estamos fitando a vida infinita. Veremos que jamais poderemos deixar de descobrir novas glórias e maravilhas na vida. Tente aprender alguma coisa nova em todos os momentos do dia e você descobrirá que sua mente será sempre jovem. É aquilo, a neuroplasticidade. Quanto mais a gente usa o cérebro, mais a gente vai estar ali afiando os neurônios, as sinapses, para não ter no futuro essas questões de Alzheimer, de demência, de esquecimento. Por quê? Porque a gente está trabalhando o cérebro. É um músculo aqui que a gente não malha, ele vai ficar flácido, ele não vai ficar funcional. Então, quanto mais a gente... Por isso que tem gente que faz aquelas palavras cruzadas, aquelas coisas para manter o cérebro ativo. Lê, tá? Quanto menos passivo a gente fica, por exemplo, tá olhando algo na TV, a gente está só recebendo ali, a gente não está interagindo, digamos assim. Então, se vai ler um livro, tu tá prestando atenção, tu tá sinalizando, tu tá lembrando de outras coisas. Por exemplo, enquanto eu tava lendo esse livro aqui, eu falei desse aqui, falei do Dr. Fructuoso lá, que eu nem peguei ele aqui, aquele que eu amo, que eu recomendo para todo mundo, a face oculta da medicina. Então, essas sinapses que ajudam a gente a manter o cérebro mais jovem. Vamos lá, 110 anos de idade. Minha vozinha viveu até 100 anos, 6 meses e 15 dias. Então, esse viveu até 110 anos. Vamos ouvir agora. Água com gás e limão, meu refrigerante preferido. Água com gás e limão, meu Deus, que delícia. No calor, então. Há alguns anos, enquanto fazia palestras em Bombay, Índia, fui apresentada a um homem cujos amigos me disseram que ele tinha 110 anos. Ele possuía o rosto mais belo que eu já vi e parecia transfigurado pelo esplendor de uma luz interior. Havia uma rara beleza em seus olhos. Eu podia ver que ele envelhecera em anos, satisfeito, e sem nenhuma indicação de que a mente tivesse diminuído de brilho. Gente, às vezes a gente vê, uma pessoa mais velha, ou com dor de amor, ou triste por alguma coisa, a gente pensa, nossa, olha lá, parece um adolescente apaixonado. Por quê? Porque a mente não envelhece. E por que às vezes a pessoa tá lá com certa idade e continua, às vezes, cabeça dura, mente fechada? Por quê? Porque não permitiu que é como se a pessoa permitisse que
que o passar dos anos atingisse só o corpo físico. Ele criou rugas, ele pode ter deteriorado ali um pouco o corpo, mas ele não permitiu a mente engessada, sem permitir aprender coisas novas. Até o livro fala da questão física, tá? Quem for entrando, eu tô finalizando a leitura desse livro. A gente viu no livro que de 11 em 11 meses o corpo humano é totalmente outro. As células vão morrendo e nascendo todos os dias, os órgãos são refeitos a cada 11 meses. Então, a parte física se renova a todos os anos. E as nossas experiências, a bagagem de vida, a gente precisa também aprender a nos reapresentar para o mundo, a nossa nova versão. A Fábio, de 4 anos atrás, não sabia esses assuntos, eu não entendia de terapias, eu ria de quem entendia, achava meio doido, meio hippie, mas eu preciso me reapresentar para o mundo. Gente, estudei, tive contato com tal coisa, agora penso assim, a gente tem que ir atualizando a nossa versão. E muitas vezes a gente vê as pessoas já mais velhas com aquela mente engessada. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Quem é que perde algo com isso? A gente que deixa de experimentar coisas novas, de vivenciar coisas novas, de sentir coisas novas. Por quê? Porque a gente está preso em rótulos. O que os outros sempre me acharam isso de mim? Mas então agora é a minha chance de me reapresentar, de se atualizar. É igual eu amo aquela do Raul Seixas, a metamorfose ambulante. Porque se a gente não tiver essas metamorfoses, se a gente não se reapresentar para a vida, a gente vai viver, se falar em metamorfose de uma borboleta, a gente vai viver para sempre a vida da lagarta. A gente não vai se permitir ser borboleta nunca. A gente nunca vai querer mostrar nosso outro lado, porque, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Quem tá perdendo é tu. Eu era muito cabeça dura quando eu era mais nova, então, meu Deus do céu. Tá? Então, até entender que quem perdia as oportunidades era eu e que a vida de todo mundo tá rodando e quem tá emburrado lá sou eu, né? Resolvi, mudei. Quem não gostar, né? Continue como está. Aquela frase do Chico Xavier: aos outros dou o direito de serem como são. A mim, eu tenho compromisso de estar cada vez melhor, de ser cada vez melhor. Para mim, compromisso comigo. Cada um tem compromisso consigo mesmo de estar cada vez melhor. Então, estou quase terminando o livro. Vamos lá, vou ler mais um pouquinho. Estou ficando com sono. Falando em idade, envelhecer, depois de certa idade, a gente já está com sono nessas horas. Jesus amado, vamos lá. Aposentadoria, uma nova aventura. Não deixe que sua mente se aposente. Ela deve ser semelhante a um paraquedas, que para nada serve a não ser quando aberto. Seja aberto e receptivo a novas ideias. Conheci pessoas que se aposentaram aos 65 ou 70 anos. Parecia que estavam apodrecendo e poucos meses depois faleceram. Elas, obviamente, achavam que a vida chegara ao fim, e porque assim pensavam, assim aconteceu. A aposentadoria pode ser uma nova aventura, um novo desafio, um novo caminho, o começo da realização de um longo sonho. É extraordinariamente penoso ouvir uma pessoa dizer: o que é que eu vou fazer agora que me aposentei? Ela está, na verdade, dizendo: eu estou mental e fisicamente morta. Minha mente faliu em matérias de ideias. Tudo isso é uma falsa imagem. A verdadeira e irretorquível é que você pode, a verdade é que você pode realizar mais aos 90 do que aos 60. Porque todos os dias você cresce em sabedoria e compreensão da vida e do universo, através de seus novos estudos e interesses. E é estranho, assim, falar de, aposentadoria. Eu nunca tive medo de envelhecer. Claro, agora que a idade está pegando, eu fico ali comprando creme, fazendo massagem, né? Que a gente quer estar bem, né? A gente quer estar alinhado. Só que essa questão de, quando eu estava com 30, eu pensava, louca para chegar nos 50, imagina a maturidade que eu vou ter com essa idade. Quanto de coisa que eu vou olhar e vou dizer, isso não dá bola, por quê?
Quando a gente é mais novo, a gente dá bola para tanta bobagem, fica se preocupando com cada bobice, perdendo tempo, ou com o que os outros estão achando, o que vão pensar. E a gente fica com tantas inseguranças que eu já imaginava, nossa, com 50 de certo, a bagagem de vida vai me libertar dessas coisas. Graças a Deus que com 40 agora já me libertei de um monte de crença, um monte de coisa. Senão não estaria nem aqui lendo o livro aqui. Agora tem uma pessoa, querida Eliane maravilhosa. Então, essa maturidade, esse aprendizado de vida, a gente precisa olhar o passar dos anos com essa vantagem. Eu não trocaria a minha versão de agora por a minha de 20 anos. Por quê? Porque aqui dentro é uma, como é que eu vou dizer, uma etapa, um estágio que não tem aparência física que a gente trocaria. Como é que diz, só se eu pudesse ter a cabeça que tem agora. Por quê? Porque isso faz toda a diferença, essa bagagem que a gente acumula. Ele foi promovido a um emprego melhor. Frank, executivo de empresa, mora perto de mim. Há alguns meses foi obrigado a deixar o emprego. A companhia explicou que estava iniciando um plano de reestruturação. Ele, porém, acreditava que o motivo era a idade, 65 anos. Você se sente injustiçado por ter sido vítima de discriminação? Perguntei. Vai processar a empresa? Ele riu penalizado. Eu poderia fazer isso, acho. E acho também que bem que poderia ganhar a causa. Mas por que devo gastar meu tempo e energia desta maneira? Eu não perdi o emprego, a companhia que perdeu os meus serviços. Nossa, olha que ponto de vista, não fui eu que perdi o emprego, foram eles que me perderam o meu servir. Parou por um instante e em seguida continuou. Da maneira como encara a situação, eu simplesmente fui promovido do jardim de infância para o ensino médio. Olha só que legal, né? Mesmo quando eu comecei a ler o capítulo, eu falei, se manter jovem para sempre, me lembrou essa questão, igual estou trabalhando agora no tratamento coletivo da criança interior. Então a postura dele não foi uma postura de uma criança, de que eles vão ter que ficar comigo a goela abaixo, eu vou processar, eu vou recorrer. Não, ele entendeu que cumpriu o ciclo ali. Talvez por ele, né, pelo que a gente leu ali, ele gostaria até de ter ficado mais em empresa, mas igual ele disse, paciência, quem perdeu meus serviços foram ele. Daí ele disse, encarar a situação dessa maneira promoveu ele do jardim de infância lá para o ensino médio. Uma postura madura, uma postura de adulto, que consegue analisar as coisas que acontecem na vida, no dia a dia, com outro ponto de vista, com uma outra perspectiva. O que é que você quer dizer com isso? Bem, por exemplo, explicou ele, quando me formei no ensino médio, subi o degrau seguinte da escada, indo estudar numa faculdade. Dei um passo adiante em minha educação e compreensão de vida em geral. Minha carreira foi outro passo, ou talvez alguns passos. Agora fui liberado para fazer as coisas que sempre quis. Em outras palavras, ter sido dispensado foi outro passo para cima da escada da vida. Frank chegou à sábia conclusão de que não tinha mais que se concentrar em trabalhar para se sustentar. Nesse momento, ia dedicar toda a atenção a viver a vida. Durante anos fora um apaixonado fotógrafo amador. Resolveu estudar técnicas fotográficas no Instituto de Arte Próximo. Mas mais tarde fez uma viagem, nossa, olha que chique, uma viagem à volta do mundo. Em cada lugar que visitava, usava dezenas de rolos de filme. Atualmente faz palestras para grupos, lojas maçônicas e clubes e mal consegue atender sua agenda. Há incontáveis maneiras de desenvolver interesse por alguma coisa digna de ser cultivada fora de nós mesmos. Entusiasme-se com novas ideias criativas, procure fazer congresso espiritual e continue a aprender e a crescer.
Dessa maneira você permanecerá jovem no coração, porque está buscando ativamente novas verdades, e em todas as ocasiões o corpo refletirá o seu pensamento. Gente, sobre essa questão ali que ele falou, que não queria perder tempo, recorrendo à injustiça, passar por todo um desgaste de um processo, eu lembro que eu não sei se foi em reportagem, se foi em livro, acho que foi um livro, acho que eu tenho ele ali. Foi num livro que o cara descobriu que tinha uma doença terminal e daí ele tava aproveitando. Não vou achar ele agora ali, mas senão eu mostraria, eu mostro nos stories. Ele tava uma doença terminal, ele disse que não, que ele tava revisitando a vida dele, e contando. Por exemplo, hoje em dia aqui no Brasil, o mercado que eu vou aqui, supermercado, eu já me atendo ali, passo cartão e tudo sozinha. Eu mesmo coloco minhas compras, mas isso é coisa de 2 anos. Antigamente tinha que passar pela menina ali do caixa. Esse livro é de um cara dos Estados Unidos, então lá a modernidade é muitos anos, né? Lá atrás eles já faziam isso. Então ele disse que fez as compras dele, passou o cartão, parece que deu um erro, ele passou 2 vezes, pagou 2 vezes as compras. Ele disse assim, antes da minha doença, o que ele ia fazer? Ele ia lá procurar alguém no mercado, ele ia pedir para estornar, ia fazer acontecer, ele dizendo assim, hoje, o que eu vou fazer? Vou pagar. Tipo, eu não vou perder 1 hora da minha vida, meia hora da minha vida aqui, acho que era $14, sei lá, era um valor pequeno. Ele disse, eu não vou perder horas de vida para resolver uma coisa tão boba. Ele prefere levar as compras e fazer o que ele ia fazer, estar com quem ele queria estar e não resolvendo aquela burocracia ali boba. Claro que nem sempre na vida a gente vai poder fugir de resolver as burocracias, mas realmente escolher o que vale a pena, o que é bobagem que a gente está causando desgaste, causando, como é que eu vou dizer, desperdício de tempo mesmo. Lembrei de um vídeo também, eu amo aquela Natália, acho que é Natália.cruz, não sei direito. E eu amo os vídeos dela, assim, eu acompanho ela no Instagram. E dela contando esses tempos, um vídeo que eu conheci ela foi aquele que ela disse que bateram atrás do carro dela. E ela disse pro cara, não, pode ir, pode ir. Daí ela fala no vídeo assim, ai gente, eu não sei se o cara é grosso, não sei se ele vai botar culpa em mim, não sei... Ela disse assim, vida, se é pra mim é esse problema, me dá que eu levo a batida embora, deixa que eu arrumo sozinha. Daí olhem até esse vídeo, é muito interessante dela falando e traz bem assim essa essência de tudo que eu tô lembrando aqui, do que vale a pena a gente não gastar o tempo de vida, mas realmente nos preencher, o que a gente tá, como é que a nossa mente tá, como é que a nossa, essa visão do que é envelhecer, do que é passar a vida, do que é utilizar esse nosso tempo aqui na Terra, que a gente não sabe quanto tempo é, ninguém sabe, eu não sei, vocês não sabem, muitas vezes nem, acho que foi no livro aqui que contou, né, até às vezes gente que tem doenças, tem tantos meses de vida, às vezes acontece, a pessoa reprograma a mente, se cura e ganha mais tempo, fica aí, tem gente às vezes que já foi desacreditado pela medicina e tá aí até hoje, então ninguém sabe quanto tempo de vida tem, que a gente aprenda a usar esses dias aqui de uma forma que faça sentido pra gente, né, não se limitando, eu tenho tanta idade, não dá mais pra fazer. Eu amo olhar aquelas reportagens das senhorinhas lá com 70, 80, que se formaram na faculdade, começaram a estudar depois que criaram os filhos. Por quê? Porque a mente não envelhece, o corpo envelhece, mas como disse aquele médico, se ele não conseguir terminar os projetos dele aqui, ele vai terminar no outro plano, na outra dimensão. A vida não acaba. Então que a gente pare de arrumar desculpas, pare de perder tempo com coisa pequena e use a nossa vida para algo que seja relevante para nós, algo que seja importante para nós, que seja uma contribuição benéfica nossa para o mundo, nós para os outros, nós para nós mesmos. Vamos voltar para o livro, senão vai terminar a noite e eu não terminei o livro. Jesus, faltam 3 páginas ainda, 4 páginas ainda.
Será que eu termino hoje ou deixo pra amanhã? Ixi, Maria, deixa eu ver que horas são. Não sei nem mais que horas são. Sexta-feira de noite. 9h30, 9h34. Vou ler mais essa página aqui, daí vou parar. Acho que vou ter que deixar pra amanhã. Senão, acaba ficando muito cansativo, muito extenso. Aí depois ninguém quer olhar daí. Acabando minha água aqui também. Deixa eu ver onde é que eu parei. Ah, tá. Você pode ser um criador, não um prisioneiro da sociedade. Leis que proíbem empresas de praticar discriminação contra homens e mulheres por motivo de idade constituem um passo na direção certa, mas elas apenas não conseguirão modificar a maneira como o homem pensa. Um indivíduo de 65 anos talvez seja mental, física e fisiologicamente mais moço do que muitas pessoas de 30. Estamos aqui para desfrutar os frutos de nosso trabalho, para sermos criadores e não os prisioneiros de uma sociedade que nos condena à indolência por motivo de idade. O corpo cai gradualmente de ritmo com a passagem dos anos, ao passo que a mente consciente pode ser tomada muito mais ativa, alerta, viva e dinâmica, por inspiração da mente subconsciente. A mente, na verdade, jamais envelhece, ou como disse Jó: ah, quem me dera ser como nos meses passados, nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer sua lâmpada sobre minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias de meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Jó 29, versículo 2 ao 4. O segredo da juventude. Para recapturar... Eu tenho que parar de ler, eu não estou nem enxergando mais aqui. Para recapturar os dias da juventude, faça por sentir o poder milagroso, curador, autorrenovador da mente subconsciente, fluindo por todo o seu ser. Saiba e sinta que está sendo inspirado, elevado, rejuvenescido, revitalizado e recarregado espiritualmente. Você pode borbulhar de entusiasmo e alegria, como nos dias da mocidade, pela razão muito simples de que pode sempre, mental e emocionalmente, recapturar este estado jubiloso. A luz que brilha sobre sua cabeça é a inteligência divina. Ela lhe revela tudo o que você precisa saber, permitir-lhe afirmar. Ela lhe revela tudo o que você precisa saber. Permite-lhe afirmar a presença do bem que existe em você, quaisquer que sejam as aparências. Você caminha pela mão do seu subconsciente e saiba que o dia raiará e afugentará as sombras. Forme uma visão de si mesmo. Em vez de dizer sou velho, diga sou sábio no caminho da vida divina. Não deixe que a empresa, os jornais, as estatísticas lhe mostrem um quadro de velhice, anos de declínio, decrepitude, senilidade e inutilidade. Rejeite-o, porque ele é uma mentira. Não é para deixar que a empresa, os jornais, as estatísticas, porque é uma mentira. Recuse-se a ser hipnotizado por tal propaganda. Afirme vida, não morte. Forme uma visão de si mesmo como feliz, radiante, bem-sucedido, sereno e poderoso. Nossa, minha cachorra não para de gritar. O que ela tá vendo lá fora? Tudo bem, vamos lá. A mente não envelhece. Em 1932, o Dr. Michael DeBake, pioneiro da cirurgia cardíaca, criou a primeira máquina cardiopulmonar, a bomba oxigenadora ou coração artificial. Essa bomba é ainda usada em cirurgias de implantação de ponte safena. Aos 90 anos, o Dr. DeBake conseguiu permissão para iniciar experimentos clínicos com uma nova invenção,
uma bomba minúscula que pode ser implantada no peito de pacientes com doença cardíaca grave. Não contente com a pesquisa, o doutor ainda deu prosseguimento a uma ativa carreira como cirurgião. Um colega seu disse, a propósito, outras pessoas precisariam de 5 a 6 vidas para fazer o que ele fez. Aos 90 anos, o doutor resumiu sua filosofia nas seguintes palavras: enquanto temos desafios pela frente e somos física e mentalmente capazes, a vida é estimulante e revigorante. Mente ativa aos 99 anos. Meu pai aprendeu a falar francês aos 65 anos e se tornou uma autoridade nesta língua aos 70. Iniciou o estudo de gaélico aos 60 e se transformou em mestre reconhecido e mundialmente famoso do assunto. Acho lindo línguas, gente, amo. Acho a mais chique, mais linda do mundo é francês. Até fazia Duolingo de francês. Agora parei de fazer inglês, porque assim como eu planejei que nos 40 eu ia comemorar em Paris, e fui, agora eu planejo que os 45 eu vou comemorar em Nova York, na virada de ano na Times Square, gritando lá Happy New Year. Então a gente tem que começar agora. Eu já me visualizo lá no futuro contando e comemorando. A Fábio de agora tem que imaginar tudo que eu quero fazer lá. E eu já tenho que começar a me programar, então já estou fazendo aulinha de inglês. Ajudou minha irmã em um instituto de educação superior até falecer com a idade de 99 anos. Tinha uma mente tão clara aos 99 quanto aos 20 anos. Na verdade, sua capacidade de raciocínio tornou-se mais aguda com a idade. Realmente somos tão velhos quanto pensamos e sentimos que somos. Precisamos de nossos idosos. Marcos Porcius Cato, patriota romano, aprendeu grego aos 80 anos. Madame Ernestine Schumann Heink, a grande contralto germano-americana, atingiu o auge de seu sucesso mundial após tornar-se avó. Viu quanto exemplo bom aqui pra gente aprender que não tem idade para nada? Sócrates, o filósofo grego, aprendeu a tocar instrumentos musicais aos 80 anos. Michelangelo pintou seus maiores quadros aos 80. Nossa, eu não sabia disso. Aos 80, Simonides ganhou um prêmio de poesia. Van Gogh. Nossa, a minha água acabou e eu já tô... Espremei o limão aqui para sair caldo. Johann Goethe concluiu Fausto e Leopold von Ranke iniciou A História do Mundo, é a tradução, que terminou de escrever aos 92 anos. Alfred Lord Tennyson escreveu um poema magnífico, Crossing the Bar, aos 83 anos. Isaac Newton trabalhou ativamente até os 85. Aos 88, John Wesley dirigia, pregava e liderava o metodismo. Jeanne-Louise Calment de Arles, França, não foi tão famosa como essas pessoas. Na mocidade, conheceu um homem famoso, o pintor, agora é o Vincent van Gogh. Mas este fato não a tornou particularmente conhecida. Só depois dos 100 anos é que as pessoas começaram a notá-la. Nessa ocasião, ela dava um passeio de bicicleta todos os dias. Ao completar 110 anos, Calment recebeu cumprimentos e votos de felicidade de todo mundo. Seu 118º, gente, 118 anos, aniversário tornou-a o ser humano mais velho com idade documentada em toda a história. Perguntada como fizera isso, ela respondeu: eu procurava... Não, vou até ler de novo, peraí. Jesus, olha o que a mulher respondeu para ter 118 anos. Eu procurava prazer sempre que podia.
Agia clara e moralmente, sem nenhum remorso. Eu tenho muita sorte. Gente, o que adianta estar vivo, ter 100 anos se não tem prazer em viver, não tá feliz em estar aqui, teve vergonha do corpo, teve vergonha do que fazia, teve medo, ficou se preocupando com o que estão pensando. Gente, que lindo, vou ler de novo, ó. Eu procurava prazer sempre que podia, agia claro e moralmente sem nenhum remorso, eu tenho muita sorte. Aos 122 anos, embora nesse momento confinada a uma cadeira de rodas, seu sorriso era tão radiante e contagiante como nunca. Devemos pôr nossos idosos em lugares de honra e lhes dar todas as oportunidades de cultivarem as flores do paraíso. Se você está aposentado, interessa-se pelas leis da vida e as maravilhas de seu subconsciente, faça alguma coisa que sempre quis fazer. Estude novos assuntos, investigue novas ideias e ore da seguinte maneira. Ele vai dar uma frase dos Salmos aqui. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Salmo 42, versículo 1. Que bonito, né, gente? Que gostei dessa parte aqui. E no fim vou terminar de ler o livro hoje, falta uma página, 2 páginas. Então vamos lá. Os frutos da velhice. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância e ele tornará os dias de sua juventude. Jó, capítulo 32, versículo 25. Velhice significa realmente a contemplação das verdades de Deus de uma perspectiva mais alta. Compreenda que você está numa jornada infinita, em uma série de passos importantes no eterno, incansável, imutável oceano da vida. Nesta ocasião, como o salmista diga, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Salmos 92, versículo 14. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Olha, vou ler bem com calma isso aqui. Você é filho da vida infinita, que não conhece fim, e herdeiro da eternidade. Então agora ele vai trazer dicas valiosas para encerrar o livro. Vou ler essas dicas valiosas. Gente, que bonito falando aqui da velhice, né? Esse ano eu fiz o curso de constelação familiar e é tão bonito a gente ver essa questão dos ancestrais, da nossa ancestralidade, tanto os vivos, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos avós, bisavós, todos aqueles que vieram antes. E como a gente, por preconceito, por julgamento, se coloca muitas vezes maiores que eles. Como o livro diz aqui, né? Aquele ali, a pessoa viveu muito, tem muita experiência, tem muita bagagem, muita sabedoria, isso não tem preço. E a gente muitas vezes está com um problema na vida porque a gente tá leal, repetindo padrões, julgando quem veio antes. Meu pai não foi o pai que eu queria ter, minha mãe não foi a mãe que eu queria ter. E todas as vezes que a gente tem julgamentos com quem veio antes, a gente bloqueia o fluxo de ir para frente. Por quê? Porque eles passaram coisas terríveis. Imagina a quantidade de guerra que os nossos antepassados, de fome. Hoje em dia a gente aqui, igual falando da lâmpada, vai ali, liga um botãozinho e acende a luz do quarto. Antigamente vai fazer lampião e toche, não sei o que, para iluminar um cômodo, vela, isso e aquilo. Então a gente está agora vivendo aqui no mundo que há 100 anos atrás, como eu disse a minha avózinha que faleceu com 100 anos e pouco, eles não tinham todo esse conforto, eles passaram por coisas inimagináveis e cumpriram com a missão que era. Qual é a missão? Que hoje nós estivéssemos aqui. Eles passaram a vida adiante. Então, a gente ter recebido a vida deles, não importa se o que eles fizeram, a gente, nossa visão, considera bom ou ruim. O que a gente precisa fazer é dizer obrigada. Obrigada, né? Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Obrigada quem veio antes. Vocês me deram a vida. Eu vou abrir mão dos julgamentos, das cobranças de vocês, daquilo que a minha criança interior queria ter recebido.
aceitar o amor deles do jeito que eles puderam dar, aceitar esses dons, esses talentos que vêm de uma galera lá de trás, de gerações que foram passadas por mim, pelo DNA, que foram passadas por mim, por essa herança, não só genética, mas energética também. Então, agradecer isso que a gente recebeu dos que vieram antes e pedir que eles nos liberem para que a gente faça da nossa maneira, que a gente faça diferente, não melhor nem pior que eles, mas diferente, que eles nos abençoem, nos liberem, né? Acaba, como é que eu amo que a Ana, aquela minha professora, fala, não começou em mim, mas acaba aqui. Não fui eu que comecei essa história de escassez, de problema de relacionamento, de problema de saúde, mas acaba em mim. Por quê? Porque agora eu consigo, com essa nova configuração de mundo que eu tenho, com a expansão de consciência que eu tenho, escolher fazer diferente. Eles lá atrás não puderam. A consciência que eles tinham, o mundo que eles viveram, não permitiram que eles tivessem. A educação que eles receberam não permitiram que eles tivessem uma nova visão de mundo. Mas eu agora posso. E todas as vezes que eu recebo a força deles, que eu agradeço e honro a minha vida fazendo algo de bom com ela, fazendo algo de bom por mim mesma, todos eles recebem juntos. Todas as vezes que eu digo, nossa, minha ancestral não pôde, sei lá, escolher o parceiro, ou não pôde fazer uma viagem, ou não tinha dinheiro para tal coisa. Todas as vezes que eu for fazer isso agora, eu posso fazer o brinde e dizer, ó, é por mim e por vocês. Eu agora comemoro, brindo a vida em honra, a vida que eu recebi deles, e todos eles recebem também. Toda a família, toda a hereditariedade, toda a família, a ancestralidade vai receber de cada vitória que eu tiver. E essa virada de chave é escolher o que eu vou querer. Eu vou querer perpetuar a escassez, a tristeza, a falta, ou eu vou querer o novo? Eu vou querer me permitir. Eu tenho até aquela caneca que eu amo com aquela frase, eu sou o sonho dos meus ancestrais. Tipo, eu vou fazer diferente, eu posso agora fazer diferente. Eu não tô... Quantos nossos antepassados viveram como escravos? Às vezes a gente quer ter liberdade para andar pelo mundo, mas a gente não tem nenhuma corrente nos segurando. Eles, infelizmente, tiveram. Então, que a gente pare realmente de arrumar desculpa, pare de ficar olhando para trás, o pai, a mãe, o que faltou. Se empodere de quem a gente é agora, a idade que a gente tem agora e diga, opa, assumo as rédeas da minha vida. Ninguém me deve nada, eu não devo nada para ninguém e eu vou pegar minha vida e fazer algo de bom com ela. Então, quando a gente une a força que veio de antes com a força que a gente tem agora, não há obstáculo nenhum na minha frente que vai poder me parar. Por quê? Porque eu estou fortalecida, eu não estou sozinha no meu caminho. Eu trago em mim a força de todos aqueles que vieram antes. Eu vou para o mundo com coragem, com cabeça erguida, com o peito aberto aqui para experienciar tudo aquilo de mais maravilhoso que a vida tem para nos dar, se assim a nossa mente acreditar que ela tem. Então, vou parar de falar de novo, que eu fico falando demais. Vamos para as dicas valiosas, que eu também estou curiosa para saber. Dica 1. Paciência, bondade, amor, boa vontade, alegria, felicidade, sabedoria, compreensão. São qualidades que jamais envelhecem. Cultive-as, manifeste-as e permaneça jovem de mente e corpo. 2. O medo neurótico dos efeitos do tempo bem pode ser a causa do envelhecimento prematuro. 3. A velhice não é a fuga dos anos, é o alvorecer da sabedoria na mente do homem. 4. Os anos mais produtivos de sua vida podem ser os de 65 a 95. 5. Receba bem os anos que chegam, eles significam que você sobe mais alto no caminho da vida, que não tem fim. 6. Deus é vida, e esta é a sua vida agora. A vida é autorrenovadora, eterna, indestrutível e a realidade de todos os seres humanos. Você vive para sempre, porque sua vida é a vida de Deus. 7. Você não pode ser somente, mas sabe que a possui.
Você não pode ver somente, mas sabe que a possui. Não pode ver o espírito, mas sabe que o espírito do jogo, o espírito do artista, o espírito do músico e o espírito do orador é real. De igual maneira, o espírito de bondade, verdade e beleza que se move em sua mente e coração é real. Você não pode ver a vida, mas sabe que está vivo. 8. Velhice pode ser denominada a contemplação das verdades de Deus de uma perspectiva mais alta. As alegrias da velhice são maiores do que as da juventude. Sua mente prática... Desculpa, não é prática. Sua mente pratica atletismo espiritual e mental. A natureza diminui o ritmo de seu corpo para que você possa ter oportunidade de meditar sobre coisas divinas. Quem sabe com o corpo um pouco mais devagar a gente consiga desacelerar a mente também. 9. Não contamos os anos de um homem até que ele nada tenha mais, até que ele nada mais tenha para contar. Sua fé e convicções não estão sujeitas à deteriorização. 10. Você é tão jovem quanto pensa que é, tão forte quanto se julga, tão útil quanto tem certeza de que é, e tão jovem quanto seus pensamentos. 11. Cabelos brancos constituem um ativo. Você não os estará vendendo o talento, a capacidade, a sabedoria que acumulou através dos anos. 12. Dietas à moda e comprimidos caros não manterão jovem. Assim como o homem pensa, assim ele é. 13. O medo da velhice pode provocar deterioração física e mental. Aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. 14. Você envelhece quando deixa de sonhar e quando perde o interesse pela vida. Envelhece quando fica irritável, ranzinza, petulante e mal-humorado. Preenche a mente com as verdades de Deus e emita as ondas luminosas do sol de seu amor. Isto é juventude. 15. Olhe para frente porque em todas as ocasiões você está olhando para a vida infinita. 16. A aposentadoria é uma nova oportunidade. Inicie novos estudos e cultive novos interesses. Você pode fazer agora as coisas que sempre quis fazer quando vivia muito ocupado, ganhando o pão de cada dia. Dê sua atenção a viver a vida. 17. Torne-se um criador e não um prisioneiro da sociedade. Não esconda sua luz. 18. O segredo da juventude é amor, alegria, paz interior, riso. Em Deus há alegria plena. Em Deus não há absolutamente escuridão. 19. Ai, que bonito, ó. Você é necessário. Alguns dos maiores filósofos, pintores, cientistas, escritores e outros criadores realizaram seus maiores trabalhos após os 80 anos. 20. Os frutos da velhice são amor, alegria, paz, paciência, brandura, bondade, fé, humildade e temperança. 21. Você é filho da vida infinita que não conhece fim. Você é herdeiro da eternidade. Você é maravilhoso. Então, finalizo assim com essa frase. Olha, gente, olha, eu sempre chamo vocês. Olá, gente linda e maravilhosa. Acho lindo. E agora, o que ele termina o livro? Você é maravilhoso. É a última frase do livro. Você é maravilhoso. Adorei. E que a gente, né, ó, 307 páginas. Quanta coisa que a gente aprendeu durante essa leitura. Amei. Como eu disse, se não fosse eu ler aqui junto com vocês, eu não teria lido esse livro esse ano. Teria deixado ele pela metade, provavelmente com a correria. Mas sempre que a gente se dispõe a fazer algo, a gente precisa concluir, porque o nosso corpo entenda que a gente tem compromisso, que a gente tem uma postura de adulto, que a gente tem um compromisso com a gente mesmo. Então, seja finalizar um livro, seja finalizar algum projeto, a gente precisa ir até o fim, a gente precisa mostrar que a gente tem ali palavra, digamos assim, com a gente mesmo. Então, estou muito grata a quem conseguiu olhar online, aqueles que estão olhando as gravações, que estão dando dicas quando eu me perco e anoto a live com o número errado.
Minha gratidão imensa a vocês, que Deus abençoe e proteja. E vou deixar uma frase aqui para a gente meditar, para a gente internalizar sobre essa questão que hoje o livro falou da nossa mente ter a idade que a gente acredita ter, que a gente pode envelhecer só o corpo e a alma continuar cada vez mais jovem, cada vez mais disposta, cada vez com mais fome de aprender e de crescer. Deixa eu ver qual é a frase que eu anotei, tá? Então, quem quiser, fecha os olhos, respira fundo, imagina seu campo todo de energia se iluminando, todo ao seu redor. Pode colocar as mãos no peito, respirar fundo novamente, sentindo a alegria de estar neste corpo, com esta aparência exatamente do jeito que ela é. Como o livro terminou dizendo, você é maravilhoso, do jeitinho que você é. E eu peço que repitam mentalmente a frase que eu vou dizer agora. Meu espírito é leve, livre e renovado. Meu espírito é leve, livre e renovado. Meu espírito é leve, livre e renovado. E com toda essa consciência que o livro trouxe, de que somos aquilo que pensamos de nós mesmos. E tudo aquilo que nossa mente puder pensar, a gente pode realizar. Não importa se é aos 40, 50, 80 ou 100 anos. O importante é a gente acreditar que a gente pode. Então pode respirar fundo, quando se sentir bem pode abrir os olhos, se sentindo renovado, se sentindo leve, se sentindo livre e, como terminou o livro, se sentindo maravilhoso, porque somos maravilhosos. Então, mais uma vez, minha gratidão, um beijo quem olhou comigo, vi que uma pessoa entrou agora ali no finalzinho, então, mais uma vez, minha gratidão. Ótima noite, sexta-feira, todo mundo aqui mais cansado, mas vamos lá, tá? Amanhã eu volto aqui falar de outro assunto. Fiquem com Deus.